Ok, bom dia a todas e todos. Hoje é uma grande satisfação, hoje é dia 15 de março de 2025 e nós iniciamos o 5º encontro virtual de cultura e literatura indígenas. Esse encontro é realizado pelo Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico da Unicamp, sob minha coordenação e colaboração do professor e historiador Sandro Dias. Eu registro que este encontro está sendo feito remotamente, que a gente já incorporou as ferramentas digitais em nossas práticas acadêmicas para realizar eventos como este, encurtando distâncias e aproximando pessoas com interesses em comum. No caso deste encontro, o principal objetivo é atender ao que se dispõe na Lei Federal 11.645 de 2008, capacitar os alunos do ensino médio a compreenderem a história e as relações étnicas e culturais na construção da identidade do povo brasileiro, tributária dos povos indígenas e africanos. Mais especificamente, nós esperamos fornecer uma visão geral da diversidade social, cultural, linguística e literária dos povos indígenas brasileiros, ressignificar aspectos da formação do povo brasileiro, desmitificar a visão colonial sobre os povos indígenas brasileiros, combater qualquer forma de preconceito contra os povos indígenas. Bom, essa temática não se esgota nesse encontro, é óbvio, mas ela é marco para aulas, para projetos, pesquisas, leituras do dia a dia, em sala de aula ou fora dela. Para abordar essa temática, convidamos a palestrante Jama Wapchana, que muito nos honra por ter aceitado este convite. Um breve currículo. Jama é escritora, roteirista, pesquisadora de línguas e culturas dos povos indígenas, graduada pelo curso de Gestão Territorial Indígena, com foco em Patrimônio Imaterial da Amazônia, mestre em Letras e Literatura pela Universidade Federal de Roraima, com foco em Literatura Indígena. Fez especialização em Incidência em Justiça Econômica para Mulheres Indígenas da América. Atualmente coordena o projeto Literatura Indígena Wapchana e Inclusão, transformando em material audiovisual para os surdos na língua brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Jama. Para compor o nosso encontro, eu registro a presença dos professores Edivaldo Rofato, a Suzy, que estão aqui. Eu registro também a presença da Iara e da Ágata, que são ex-alunas do colégio, com quem nós desenvolvemos o projeto Boieb, e que estão aí seguindo um novo momento na vida delas. Eu registro também a presença da coordenadora pedagógica do COTIL, a professora Márcia Cairala, e para iniciarmos o nosso encontro, eu peço que o professor Sandro, ou se outro quiser fazer uso da palavra, mas faça também consideração sobre a importância desse evento. Por favor, Sandro. Obrigado, Rose. Bom dia a todas e todos. É com muita alegria que nós recebemos todos os nossos estudantes, e em especial a presença da Jama Wapchana, que traz uma experiência de vida e uma obra das mais relevantes, porque aponta para uma espécie de multi-atuação, tanto no campo da literatura, quanto na produção de filmes e vídeos, e também na língua brasileira de sinais. Enfim, eu estou muito interessado e muito curioso a respeito da atuação da Jama, que é uma jovem indígena e que está lá no norte do país, na fronteira com a Guiana, e é tanto um território indígena que diz respeito a ambos os países, a Guiana e o Brasil, e que nós verdadeiramente desconhecemos. Eu sempre falo com os estudantes que nós usávamos anteriormente a palavra índio, e não indígena, exatamente porque isso apontava para a nossa absoluta ignorância a respeito dos povos originários, dos povos indígenas, de maneira análoga que fazemos com os povos africanos. Então, esses espaços, as oficinas literárias, todas as nossas oficinas são espaços de possibilidades de ampliação daquilo que fazemos em sala de aula, e é muito importante que nós tenhamos esse público
gigante hoje, né? Nós temos aí 187 pessoas nesse momento conectadas, nos acompanhando. Então, é com grande alegria que nós os recebemos, e muito obrigado, João, pela sua disponibilidade e por abrilhantar o nosso encontro com a sua presença e a sua fala. Muito obrigado. Caimento, estão me ouvindo? Sim. Ai, gente, eu estou bem contente. Caimê Manauana, eu estou muito contente. Se puder abrir a câmera, Jama, agora ela está fechada. Ah, do computador, né? É. Ah, isso mesmo. Professora Rosmarie, eu fico muito contente, muito agradecida pelo convite. A gente já vem um tempão, né, trabalhando com as nossas literaturas, como fazer incidência, né, a escrita tem esse poder de fazer incidência nos espaços educacionais e em outros espaços também. E para este momento eu mandei um roteiro de como eu preparei a minha fala hoje, né, e todas as nossas falas enquanto escritor e também a gente indígena, a gente é artista, né, a gente gosta de cantar, falar da nossa literatura. Antes da escrita, a oralidade já predomina, né? Predominava, não, continua a predominar o poder da fala, o poder da oralidade. E nessa abertura eu gostaria de cantar um pouco, pegar uns 2 minutos aí para cantar. Para nós, cantar é celebrativo, né? É chamar o outro para as nossas rodas. A gente chama aqui, é como se fosse a dança do Parixara, né? Eu sou João Wapchana, deixa eu me apresentar um pouco, né? Eu sou João Wapchana, eu vivo aqui nesse contexto de fronteira Brasil, Guiana Inglesa, que é o extremo norte do Brasil, Roraima, Venezuela e Guiana. Sou pertencente ao povo Wapchana, né? Wapchana, esse povo que vive entre as fronteiras Brasil e a República Cooperativa da Guiana. Então, e outra coisa, né? Para nós, como povos indígenas, a gente não tem fronteira, né? Não tem fronteira, vive em um deslocamento contínuo. Eu queria iniciar com o canto, né? Eu acho que é para nós estarmos em sintonia. Gosto muito. Falar sobre literatura, falar sobre as nossas escrevências, nossas escritas, vem desse lugar da oralidade, de como nos foi ensinado pelos nossos antigos, pelos nossos pais, e como a gente quer ensinar as nossas gerações também. Isso é que a nossa educação seja, que perpetue pelas canções, pela oralidade, pelas criações. Waknaikian, 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 Aizi. Waknaikian, 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 Aizi. Wakunaikian, Waparichapan, Wakunaikian, Waparichapan. Waknaikian, 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 Aizi. Waknaikian, 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 Aizi. Wakunaikian, Waparichapan, Wakunaikian, Waparichapan. Waknaikian, 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 Aizi. Waknaikian, 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 Aizi. Wakunaikian, Waparichapan, Wakunaikian, Waparichapan. Caimê Manauana. Agora podemos começar. Estou bem contente. Bom dia a todos os alunos aí. Eu acredito, né? A gente inicia falando de como essa lei é tão necessária, né? A Lei 11.645, essa introdução da literatura, a necessidade da literatura indígena e a afro dentro das escolas, né? E recentemente eu falava, né? Teve uma palestra ano passado que me provocou bastante, né? A pensar minhas falas, sabe? A gente vive em uma era tão tecnológica de acessibilidade, de acesso, de conteúdo,
E a gente não consegue romper com o racismo, a gente não consegue romper com as questões mais necessárias. E uma palestrante negra falou uma vez, um momento assim, o racismo deve estar com datas contadas. Se a gente chega numa era tecnológica, de acessibilidade, de informação, o racismo deve estar com uma data contada. E eu puxo o gancho, né, passando por essa lei. Eu acredito que a necessidade dessas leis de serem implementadas dentro das escolas, parabéns aos professores do ensino médio. E a gente volta até na nossa região vive em contexto amazônico, né, no estado de Roraima. Ainda não são inseridas. E a gente discute muito o que é a Amazônia em si, a população discute tantas coisas, mas a Amazônia em si, os povos amazônicos vivem um apagamento tão grande, um apagamento das suas histórias, um esquecimento das suas histórias. E isso é um projeto, né? Isso é um projeto pensado para tornar hegemônico, né? Tornar hegemônico uma população, tornar uma forma de dominação. E a população acabou não, ela foi induzida a esquecer sua própria história, viver um processo de esquecimento. A gente fala de um processo de coma, né? Um processo de coma. E eu acredito que essa necessidade de a gente ter professores, leis, pessoas que estão provocando a levar a literatura afro, literatura indígena para dentro das escolas, é fazer acordar, é fazer pensar as nossas identidades brasileiras, é pensar o Brasil, é pensar a construção do Brasil, pensar em um Brasil que foi silenciado. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 305 povos, né? 305 povos, com 200 registrados, né? Mais de 275 línguas indígenas. Já foi quase 1.000, né? Já foi milhares. Mas a gente viveu um processo de etnocídio, né? Que chegamos a tal número. E essa necessidade, assim, de aparecer do nosso papel enquanto populações indígenas, enquanto escritores, falar sobre a nossa história. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da literatura wapixana, também uma literatura brasileira, de como chega nesse lugar, a importância das nossas literaturas, a importância da gente, primeiro, nós, enquanto povos indígenas, entender a nossa história. Uma certa vez, a mulher fala no acampamento Terra Livre, né, um dos maiores acampamentos Terra Livre, Encontro dos Povos Indígenas do Brasil, ela fala que precisamos saber de onde viemos para onde a gente vai caminhar. E isso é muito sobre... A gente precisa entender a nossa história. Se a gente vive uma cultura ainda amazônica de silenciamento, de apagamento, a gente precisa saber de onde a gente vem e para onde a gente vai. Esse ressurgimento de autores indígenas falando sua história, isso é muito recente. A professora me passou que o Daniel Munduruku já esteve aqui, certo, professora Rosemary? Daniel Munduruku é um dos escritores que a gente bebe nessas fontes. Eliana Potiguara, a gente bebe nessas fontes enquanto escritores indígenas, que nós temos como referência. Ayrton Krenak também. E a gente vai bebendo nessas fontes de nossos autores, dos primeiros autores, né? Mas de como a gente pega, nós, enquanto escritores, pegamos as nossas regionalidades, nossas particularidades, para pensar a nacionalidade brasileira, para como nós nos construímos enquanto sujeito indígena brasileiro. A literatura, para mim, eu começo dizendo que a literatura, né, eu gosto muito de citar a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, para mim, a gente sempre caminha junto, a literatura indígena e a negra. Conceição Evaristo fala, eu gosto muito na frase que ela sempre se cita praticamente em alguns livros, né, eu não vou lembrar o livro que eu li. Ela fala que escrever é sangrar.
E eu sempre gostei de oralidade. Eu vim de uma cultura da oralidade. Meu pai é um contador de história. Meu pai é um grande contador de história. E eu cresci nessa educação cultural de ouvir histórias. Mas a universidade me oportunizou, a graduação, o mestrado me oportunizou escrever. Escrever é um processo de escrevivência, escrever sobre você, escrever suas memórias, escrever suas memórias de lugares, de como você compreende o mundo, de como você compreende a sua cultura. E eu me questionava na época, a gente vai escrever para quê? Para quem? Sabe? Para quê? Para quem? E nada mais justo, tipo, a gente escreve pra gente, a gente se encanta com a nossa leitura. A gente se encanta com primeiro a gente escreve pra gente, depois a gente escreve para o outro. Porque acredito eu que as nossas histórias são universais. A nossa história pode tocar o outro. E eu vi a necessidade depois. Quantas crianças já vivenciaram as mesmas vivências, só não puderam escrever, claro, né? E eu fui escrevendo os processos da educação do meu pai. Aí eu fui entender que é literatura indígena. Existe um processo, a academia nos faz pensar nisso, né? O que é literatura indígena? Por que é a literatura? A literatura me propôs pensar e nos olhar como sujeito, né? E a gente volta para essa lei. Nós estamos em 2025. E pensar uma geração em que não, essas leis estão entrando de pouco a pouco nas escolas. É necessário para que as literaturas indígenas e negras são necessárias para que outras crianças se entendam enquanto sujeito indígena, se orgulhem de suas características, porque a gente vive isso é tão real, a gente vive uma autoestima muito baixa, de não nos reconhecer em vários outros lugares. Como fazer uma criança sonhar? Estou falando de como a gente chega numa infância, faz a gente sonhar. Da onde a gente pode chegar? Como é que as crianças podem sonhar? Eu acredito que através da literatura indígena e negra, ela é um modo, uma inserção de a gente romper com preconceito, a gente passar por um processo de reeducação, de respeitar as culturas alheias, de respeitar essas particularidades de outras crianças, de outras criações diferentes, de outros modos de vida. Eu acredito que a gente está nesse caminho. É por isso que eu entendo que o poder da literatura nas escolas, o poder da gente entender que o Brasil é um país diverso, plural, de entender também as nossas histórias, de onde a gente veio, de entender o processo de genocídio, etnocídio que aconteceu no Brasil. Então, foi o caminho que eu percorri enquanto escritora. Entender todo esse processo, entender o que o Estado nomeia o termo índio, né? A gente tem a classificação hoje, nós temos o termo povos indígenas. Nós estamos vivendo uma política de acesso, né, de educação, nós temos o primeiro ministério, que é recente, Ministério de Povos Indígenas, que vem desse movimento todo, né, dessa briga de lutas políticas. Infelizmente, quando a gente fala de literatura, a gente não pode deixar isso de lado, porque todo esse ato de literatura, tudo vem de um lado de reivindicação de classes, de grupos étnicos, querendo ser ouvido, querendo ser respeitado e querendo viver, querendo ser entendido como sujeito brasileiro. Eu acredito que é um conjunto. Pensar em uma educação de base, educação infantil, educação, ensino médio, acadêmico, isso é um conjunto. Nada está separado. E isso é literatura. E
Hoje, eu estou associada a um grupo, Mulherio das Letras Indígenas, fez eu questionar, nos primeiros, são 4 anos, né? Fez eu questionar nos primeiros tempos de vivências com essas mulheres, de pensar a escrita das mulheres indígenas no Brasil. Nós estamos em torno de 200 mulheres, nós lançamos o livro em 2021, 2022, e 2023, o nosso livro, ele ganha o Prêmio Jabuti, em Fomento à Literatura, né? E foi um momento bem celebrativo da gente se compreender enquanto mulheres, né, de todo o Brasil. O Brasil tem muitas identidades, muitas mulheres que nunca escreveram, mas são mulheres da oralidade, que umas com as outras ajudaram a escrever sua história, a sua... Alguém quer falar? Pode abrir. Larissa? Isso. Fique à vontade. Acho que a Larissa desistiu. Talvez tenha sido engano. Aproveito para avisar que eu coloquei aí o link do livro, né? Uhum. Que tem Maravilha, maravilha, isso. Então, da gente entender, dar continuidade aqui, da gente entender que o processo de... Não dá como a gente falar de literatura se a gente entender de onde a gente veio, de entender a construção do Estado brasileiro, de um processo de genocídio, né? Infelizmente, não tem. Nós estamos em torno de 1 milhão e meio de autodeclarados, né, indígenas, autodeclarados indígenas, e processo de retomada, isso em dados de 2024, IBGE, né? Isso é um momento histórico, né? É um momento muito histórico para a gente. E a gente está vendo muitas populações periféricas, no sentido, em São Paulo, no Rio de Janeiro, retomando as suas identidades, buscando a sua origem. Isso é um processo muito difícil, né? Isso é muito difícil ainda, porque as pessoas não sabem de onde elas vieram, né? Elas vão buscar outras formas, né? A gente tem outras formas tecnológicas de buscar a sua origem, né? Que é pelo DNA e outros, né? Ou em busca da sua própria história. E muitas dessas histórias são muito doentias, né? São muito doloridas, são traumas, né? São traumas por todo esse processo, como a gente cita a história de Helena Potiguara, muita violência e também é muito dolorido para quem busca suas histórias. E eu compreendi nessas andanças com esse grupo de Mulherio das Letras que as nossas mulheres têm particularidade, as historiadoras, as mulheres indígenas escritoras, elas têm suas particularidades. Mulheres do Nordeste são diferentes das mulheres do Norte. Suas espiritualidades violadas, do que elas falam tanto de espiritualidade todo momento, que é diferente das mulheres da Amazônidas que estão nessa região, que elas vivem a espiritualidade, muitas das vezes, a ancestralidade, né, a academia fala muito sobre ancestralidade. A ancestralidade não se fala, se vive, né, que é diferente do Nordeste. A ancestralidade tem que ser faltada a todo momento, mas é como forma de reivindicar a existência de um povo que foi Potiguara, Cariri Chocó, Pancararu, são povos que passaram por um processo de violência muito grande também, que apagaram, que foram silenciados, que não existe mais a língua, né? Também todo esse processo de violência e como forma de reivindicação, eles continuam fazendo seus rituais, mas de outras formas, né? Mas continuam reivindicando o seu lugar através de falar muito sobre a espiritualidade deles, que é diferente da gente. Eu acredito que esse momento, para mim, enquanto escritora, é um momento de muita aprendizagem também com o outro. Pode falar, Rosmari. Jama, você falou sobre essa língua. Eu gostaria de saber um pouco sobre essa língua do povo Wapixana. Como é que essa língua, esse idioma está neste momento? A comunidade em que você vive ou aquela em que você tem a sua origem, ela ainda usa esse idioma? Qual é esse idioma? As histórias, como são utilizadas
educação das crianças? Existe uma escola na sua comunidade? E essa pergunta, assim, parece tão elementar, mas é que a nossa realidade é muito diferente, né? Você está numa localização que a gente não visualiza isso. E depois também contar para nós, se você tiver uma história que retrate um pouco dessa visão de mundo que o povo Wapixana guarda, né? E depois, como foi esse seu deslocamento da sua comunidade para a universidade? Como é que foi essa integração? Se você teve acolhimento, como é que foi essa experiência? Se você puder compartilhar também conosco. Tudo bem, muito obrigada. Me direciona aqui, eu falo demais. Então, no Brasil, assim, eu trabalho há 8 anos com o Programa de Valorização das Línguas Macuxi-Wapixana aqui pela Universidade Federal. A gente tem esses trabalhos, né? A gente tem esses trabalhos junto com os professores dos territórios indígenas, a Organização dos Professores Indígenas do Estado de Roraima, junto com a universidade, junto com outros parceiros, né? Fortalecendo essa, porque o povo indígena possui uma educação diferenciada, né? Que dentro dos territórios, que a língua predomina, que a cultura deve predominar, é um sistema educacional diferente, pensado para os povos indígenas também, para manter a sua identidade, a sua cultura. Isso, a língua é imprescindível, né? A língua tem que ser a base de tudo. Nós viemos de perdão. Nós tivemos vários ganhos, né? Há uns 10 anos, 2015, 2008, a 2020, 10 a 25, com políticas linguísticas, né? Políticas linguísticas que chegam nos nossos territórios, tudo passa por esse campo, né? Para a gente ter um professor de qualidade, tem que ter ações na política linguística. Os professores têm que reivindicar seus espaços. Nós tivemos implementação das línguas, né? Nós temos no Brasil, nós temos a cooficialização, a língua geral, português, e também a Libras. E no nosso estado de Roraima, nós temos o português. Mas pensar nesses territórios que são fronteiriços, nós temos o espanhol, nós temos o inglês. E dentro dos territórios nós temos as línguas Wapixana, nós temos a língua Macuxi. E muitos desses municípios aqui no estado de Roraima, eles são cooficializados, podemos ter cooficializados Macuxi, Wapixana, tornam-se como políticas públicas, né? O indígena que vem da comunidade para a prefeitura, para um banco, para um lugar, para um hospital, tem que ter direito a um profissional que atenda a ele na sua língua. Isso foi um grande ganho, muito grande. E posteriormente veio os professores, né? Tem que ter professores concursados na forma prática, tem que ter professores concursados dentro das comunidades. É um processo de conquista, né? De entender a política de linguística para os territórios, mas vem dessa reivindicação da formação dos professores. Intérprete, tudo isso. E na Guiana, também como tenho uma familiaridade na Guiana, minha família trabalha com programas, né? Um programa piloto junto com o Ministério da Educação na Guiana. O sistema é muito diferente, o sistema brasileiro Guiana é muito diferente. Eles têm um projeto piloto de educação bilíngue, para o ensino básico, Isso é fundamental, já tem uns 6 anos isso. Está funcionando muito claramente. Um processo, né? Está funcionando. Enfim, eu acredito que a gente tem muito materiais produzidos na nossa língua, muito materiais. A gente consegue ver hoje, né? Eu, enquanto produtora, enquanto roteirista, eu consigo acessar muito rápido, né? Se a gente quer um locutor, se a gente quer crianças falantes na língua, tem muito mais o Wapixana do que outras línguas, porque as pessoas estão falando. Ou seja, se a gente tem materiais, se a gente tem professores, se a gente está numa era tecnológica, a gente usa disso para produção de audiovisual, para produção de cinema, produção de conteúdo.
A universidade também faz uso disso. Eu acredito que a gente pode usar isso de uma forma muito educacional, que chegue para fortalecer a nossa identidade, para fortalecer a identidade, a língua, enfim. A gente vê isso como resultado. Eu acho assim fundamental esse seu depoimento, porque é muito diferente da nossa realidade. Aqui, basicamente, a gente tem o inglês como um segundo idioma, né, que é trabalhado obrigatoriamente no ensino básico, na educação básica. Algumas iniciativas de língua opcional, né, o espanhol, e no nosso colégio a gente tem também alguma preocupação com o ensino de Libras agora, mas é um movimento ainda muito pequeno, né, que está acontecendo. A ideia é integrar mesmo e dar visibilidade e acesso a todos. Agora, compreender a riqueza de um povo, né, sem a língua, realmente vai ficar faltando. Por isso, esse seu trabalho de oferecer, de divulgar a língua wapixana ou a língua macuxi, é isso que são línguas diferentes? São diferentes. Os troncos linguísticos são diferentes, né? Nós temos o tronco linguístico Caribe, Aruac. O Aruac é um dos maiores troncos linguísticos da Amazônia, né? Nesse contexto amazônico, que abrange várias outras línguas. Mas Aruac quer dizer que eu entendo outro povo, né? O Macuxi Caribe não quer dizer que eu entenda outra língua. É um tronco linguístico igual ao português. Certo. O português, espanhol, francês, enfim. Tá. Mas eu não entendo, entendeu? Enfim, eu não compreendo todas as línguas. Sim. Temos a mesma raiz, mas não nos compreendemos muito. Bom, eu queria saber também, se você puder compartilhar conosco um pouco, da posição da mulher dentro da cultura wapixana. Como ela qual o papel significativo da mulher? A primeira pergunta, mas antes daquela, você falou sobre alguma narrativa sobre os povos indígenas, Sim, né? Os Wapixana. Os Wapixanas Macuxis, que vivem nesse contexto de Circo Roraima, né? Sim. A gente vive nesse Circo Roraima, a gente tem um monte de Roraima, eu acredito que tudo é muito simbólico, né? A gente tem um monte de Roraima para nós aqui nessa região, de como nasce, né? De como a nossa história, né? E nós interpretamos a nossa história, nossa cosmologia, as histórias dos nossos antigos. Os antigos falam que tudo inicia com duas cutias, né? Tudo inicia com duas cutias. E fala que a história conta que uma certa vez passava-se uma grande seca, né, numa determinada região, uma grande seca. E as cutias iam buscar seus alimentos, né? Iam buscar seu alimento, não encontravam nada. Ia para a roça, não encontrava nada. Não estava nada. E uma certa vez, uma cutia ia, né? Ia para a roça muito triste, porque ela tinha 2 filhotes, né? Muito triste. Eu acho que até recriei essa história. E ela vai chorando pelo caminho. E pelo caminho ela encontra o Duíd, que é um Macunaíma também, um Macunaimã. Não é um Macunaíma, não, é um Macunaimã. É os deuses dos Macuxi, dos Wapixana. É os nossos antigos. Aí ele fala para ela, né? Fala para ela de uma grande árvore, né? Essa grande árvore que possuía muitas frutas, né? Muitos frutos, muitas frutas. Mas ela não teria que falar para ninguém. Ela foi. Essa grande árvore se chama, na língua macuxi, se chama Wazaká, e na língua wapixana chama Tamurucu. E ela falava uma palavra e caía várias frutas, várias frutas. Assim, ela passava o dia todo comendo e levava para os filhotes. E
E a cutia foi engordando, enquanto a população, outros grupos pereciam, morriam de fome. E um dia a cutia, o Macunaíma passa, que o Duído que avisou, né? Que é o Duído que avisou que essa árvore. O Macunaíma passa para visitar toda a comunidade, toda essa aldeia, né? E a cutia estava dormindo, a cutia dormia de boca aberta. E ele chega bem perto da cutia e ele vê uma espiga de milho, né? Espiga de milho. Tudo bem. E no outro dia, o Macunaíma decide espionar a cutia, para onde ela vai. Então, ele acaba descobrindo dessa ação subnosa da cutia. Macunaíma fica tão irritado, tão furioso, que chama o trovão, e o trovão corta essa grande árvore. Essa grande árvore era o que se deu, né? Que se deu o Monte Roraima. Vocês podem ver os troncos, né? Os troncos, aquele, como se fosse aquele tronco. A história conta que é o tronco do... o povo Makuxi Wapixana acredita que é o tronco dessa grande árvore da vida. Porque antigamente todos nós éramos animais, ainda acreditamos. E aonde os galhos caíam, tornavam-se florestas, onde os povos Yanomamis moram, para cá. Onde os frutos caíam, tornou-se a roça. Onde as varas caíam, pedaços de madeira, assim, covas, tornou-se lavrado. Lavrado onde o povo Wapixana mora. Lavrado, que é diferente dos povos de floresta. Então, isso conta um pouco da nossa cosmologia enquanto povo Makuxi, enquanto povo Wapixana, que vive nesse contexto de fronteira, de como a gente compreende também o Monte Roraima. Pode falar, Sandra. Oi, Jama, é muito interessante, né, essa cosmogonia e essas histórias, né, que chamam a atenção para os animais, para a própria floresta. Eu estava conversando antes da gente começar, né, sobre o fato de que nós conhecemos muito pouco da mitologia indígena, ou dos povos originários, né, a nossa educação foi sempre eurocentrada, né, agora que a gente está descolonizando, decolonizando, e tomando contato com essa rica mitologia que explica muita coisa, né? Parece uma bobagem, mas aqui não havia boi, não havia vaca, não havia galinha, não havia porco, mas havia cotia, bem como outros animais que são nativos aqui, desde a da América Central até a América... Sim. A cotia é um deles, um pequeno roedor, que, aliás, é um grande marcador ambiental, né? Porque ele frequenta áreas com boa cobertura vegetal, né? Isso me faz lembrar que, numa das suas entrevistas, você fala sobre a questão dos territórios, né? Que nós não possuímos territórios, né? Os territórios aqui que nos pertencem, no sentido de que nós somos parte desse território, né? Como você acabou de dizer, nós todos somos animais, né? Esquecemos disso também. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de saber de você, porque ignoro absolutamente a situação da sua região, e me lembrei também da leitura do prefácio da obra, né, das Guerreiras da Ancestralidade, quando a Eliana Potiguara, ela chama atenção para a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que garantiria, né, em tese, a saudabilidade dos territórios, né? Então, os povos originários, assim como todos nós, precisamos de ambientes saudáveis para que as formas de reprodutibilidade da vida humana com qualidade, com saúde, né, enfim, sejam garantidas. Como fica a questão dos territórios indígenas nessa região, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre os conflitos, se há conflitos de terras, se isso é respeitado. E aí você trouxe um elemento também muito interessante, que é a questão da violência simbólica, né? Então, quando eu usurpo, quando eu domino, quando eu invado um território, eu também estou violentando as formas de conexão com o sagrado, né, das várias manifestações de
de religiosidade ou de relação com os sagrados dos povos originários também. Como fica essa questão dos conflitos? Como que você vê isso e como anda essa questão nesses territórios? Gostaria de ouvi-la. Tudo bem. Eu faço isso, eu concluo com a pergunta de Rosmari sobre as mulheres. Então, Roraima, né? Eu tenho que partir primeiro do meu território. A gente se aproxima também do agrupamento Terra Livre, né? Eu começo dizendo que a luta do povo indígena, a gente tem várias conquistas. Eu complementei anteriormente que a gente vem de um ganho, não, com uma conquista de reivindicação de anos, né? De anos de lutas. Agora nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. Nós temos o Ministério dos Povos Indígenas. Porém, eu percebo, se a gente pegar dados concretos, tendo ou não parentes assumindo esses contextos, como a FUNAI, nós temos o primeiro histórico, né, que é a primeira coordenação, presidente da FUNAI é indígena. Isso é já um grande ganho, né, que é a Joênia Wapixana. Joênia Wapixana foi a primeira deputada indígena no Brasil, aqui do estado de Roraima, e a gente tem uma política, né, de luta, essa política de reivindicação, a política do Malocão. A política do Malocão vem desse lugar, né, esse lugar que acabou recentemente, essa política, essa reunião, que todas as lideranças decidem quem vai concorrer ou não. Então, vem desse lugar, esse chamado de todo mundo. Nasce dessa reivindicação desse espaço. Como é que as pessoas se reúnem, né, até chegar a esses lugares? Tem que ser de baixo, as políticas são feitas de baixo, né? As políticas são construídas de baixo. Eu ouvir cada mulheres, os jovens, o protagonista está muito forte na juventude indígena hoje no Brasil, pensado politicamente, porque toda luta política também é espiritual, vem desse campo espiritual, né? Vem desse fortalecimento de território também. Como é que a gente entende o território? Porque a juventude vai defender seus territórios. E aqui no estado de Roraima nós temos 46% do território demarcado indígena. Porém, nós temos lutas políticas muito grandes ainda, porque compreendemos que dentro dos territórios são reservas de ouro, né? São grandes minérios. E a gente recentemente está vendo de 2023, de 2023, 2024, nós estamos vendo discussão de garimpeiros. Ainda a luta continua, sabe? É muita invasão, muita destruição, mas passa tudo por desses lugares de decisões, essa influência de como a juventude se organiza politicamente, de como nós temos que estar politicamente organizado em lugares de decisões, na FUNAI, no Ministério. E também compreendemos que é muito pensar, quando a gente pensa na construção de um país também, sabe? Isso está muito estrutural, cara, está muito estrutural. A gente tem um ministério, nós temos a FUNAI, porém a disputa de territórios continua no sul da Bahia, a disputa por territórios, Guarani, Kaiowá, Mato Grosso do Sul, Yanomami, são pensamentos ultrapassados, mas é uma invasão, é uma destruição ainda. E a gente está vendo também do marco temporal ainda, que é uma luta que veio lá de Santa Catarina, mas pega para todos os territórios brasileiros. Então, é uma luta política muito complexa, muito grande, sabe? Que mexe uma causa, mexe toda a estrutura de todos os territórios. É uma lei que mexe com a estrutura de todos os territórios, dos direitos territorialistas indígenas. É muito complexo pensar esse lado, mas isso o território é a base fundamental dos povos indígenas. Primeiro a primeira terra, segundo a educação, terceira a saúde, o resto vem depois. Isso foi ensinado para a gente. Isso é e a gente está vivendo uma questão muito louca, né? De a gente compreender isso como
como um assunto muito contemporâneo, que é a crise climática. A gente vem de uma destruição aqui, mas como afeta a base, como está afetando as bases. A gente não tem um controle mais dos tempos de plantações, isso é o básico, né? Com o tempo de plantações, a gente não sabe quanto uma plantações de plantações pluri, né? A gente não sabe mais, as populações não sabem mais contar por conta dessas mudanças, dessas crises climáticas, e afeta totalmente a alimentação de uma população, sabe? A alimentação da população. E aumenta o consumo de produtos industrializados nos territórios. Enfim, uma coisa vai levando a outra. Não sei se eu consegui contribuir, Sandro, com você. Muito, Jama. Eu acho que essa discussão, ela é muito importante, porque eu acho que é um componente pedagógico aí, né? Zelar pelos territórios indígenas é zelar também pela nossa, pela alimentação de todo o território nacional, né? Então, hoje, por exemplo, a indústria faz um ataque ao próprio conceito de ultraprocessado. A indústria ignora, né? Tenta rebaixar o estatuto científico disso, e nós ainda precisamos, nós da academia, precisamos ficar reafirmando, né, aquilo que a equipe do professor Carlos Monteiro levantou e justifica, por exemplo, no Guia Alimentar para a População Brasileira. Mas estamos falando de um conhecimento que é ancestral. Os povos originários já sabiam disso há muito tempo. Estão sendo atacados, né? Por quê? Porque o seu modo de vida se apresenta como resistência a esses grandes conglomerados econômicos, a esses impérios alimentares que nos empurram, né, aquilo que nem poderia ser chamado de alimento, né? Então, isso é muito importante. Isso vale tanto para os povos originários, os povos indígenas de modo geral, como para todos os povos que habitam o nosso país, né? Muito obrigado. Maravilha. E eu quero só, antes de você responder a minha pergunta sobre as mulheres, um trecho da sua fala me chamou muito a atenção, que é sobre a questão de os indígenas se colocarem nos lugares de decisão, né? Nos fóruns, nos organismos, nas instâncias maiores, e se comprometerem, se envolverem com questões de decisão, com tomada de decisão. Eu vejo isso, que eu acho que os alunos precisam também compreender, como é importante a gente se envolver na tomada de decisão, né? Tudo nos afeta. Essa consciência, né, sobre o espaço em que vivemos, a sociedade em que estamos, o futuro que vislumbramos, né? Isso só vai acontecer quando houver um comprometimento da nossa parte. Então, essa consciência que você coloca agora, que está cada vez mais sendo ativada nos jovens indígenas, é a mesma consciência que nós precisamos do jovem urbano aqui também, para contribuir com a tomada de decisão que vai afetar também os povos indígenas, vai afetar a nossa convivência na cidade. Então, não dá para ficar alheio às questões políticas do nosso tempo. Acho que é muito, muito significativo isso que você coloca. Agora, se quiser falar das mulheres. Sim, sim. Então, acredito que no Brasil nós temos a Amiga, né? A Amiga, essa organização feita por mulheres indígenas de todo o Brasil. E vem desse lugar, né? Eu acredito que as mulheres vêm reivindicando cada vez seus espaços, vêm se tornando... Porque a gente tem que compreender que existem umas questões muito mais de complexas e diferentes de sociedades, né? De compreender as sociedades indígenas. Quando fala de feminismo indígena, é totalmente diferente do feminismo branco, né? E ocidentalizado, pensado, sabe?
É diferente o contexto de luta também. O contexto de luta é muito diferente. E as mulheres estão cada vez mais organizadas, né, em grupos, pautando sobre as suas realidades, porque primeiro, como eu falo, primeiro vem a terra. Sem território a gente não consegue plantar, falando de questões gerais, né? A Articulação Nacional das Guerreiras da Ancestralidade. Isso mesmo, das mulheres de amiga. E ela completa 4 anos. Ela vem dessa reivindicação de espaço. A gente tem, como é que fala? Como referência a Soninha Guajajara aí, no Ministério. Célia Chacriabá, como deputada, e outros vêm surgindo também nesses lugares. Nós também temos umas mulheres cacicas, né? Isso é importante, né? As mulheres liderança de suas bases. Isso, como elas se fortalecem também, como elas discutem esses papéis, né? Dentro dos territórios. Quais são os conflitos dentro dos territórios? Quais são as violências dentro dos territórios? Não tem como falar de mulher sem falar de violência, quais violências físicas, sexuais, enfim, de gênero, enfim, são questões que acontecem como outras sociedades, também acontece dentro das sociedades indígenas, né? Mas qual é o papel real dessas mulheres, sabe? Como elas têm se organizado em grupos, em pequenos grupos, em formações políticas com as outras mulheres também, sabe? Como elas se ajudam também. Acho que tá um tempo de reinvenção de questionar algumas questões culturais que eram então violências, de não aceitação, sabe? Não aceitar determinadas culturas que perpetuem, que agridam seus corpos de suas crianças também. Tem muita questão culturais que agride corpos, agride determinados corpos femininos, né? A gente vem de a grande maioria das culturas indígenas vem de uma cultura extremamente patriarcal mesmo. Quem domina é o homem. Quem domina é o homem. E hoje a gente tem forma de se organizar, de questionar esses lugares também da onde eles vêm. Mas questionar é diferente, não é como a luta do feminismo ocidental vem por trabalho, isso não ainda. Mas vem pela luta pela terra, mas que que essa pessoa que define essa terra tem direito à segurança, sabe? Tem tudo isso. Acredito que as mulheres, assim, agora, em nível do Brasil, tem cada vez denunciado, sabe? Tem aparecido demais denúncias. O problema é que as leis pensadas de uma cultura branca, como a Lei Maria da Penha, não chega diretamente às comunidades. Isso é uma dificuldade tanto. Nós temos no Brasil, Roraima ficou em segundo ou terceiro, 2023, 24, dos territórios do maior índice de feminicídio. Porém, não existiam dados sobre populações indígenas. Isso a gente pega pela dados da violência das mulheres, chama delegacia da mulher, outros, né? Mas como a gente não tem acesso, quando eu falo a gente, eu falando desse complexo que é mulheres indígenas. A gente não tem dados quantas mulheres foram violentadas, mulheres indígenas. Agora, se tem um centro de observatório de violências, né, eu acredito que é lá em Mato Grosso do Sul, dos povos Caiangangue, eles têm um observatório de entender essas particularidades, porque a gente não pode colocar as mulheres no mesmo saco, no mesmo entender a violência de uma forma dessa forma, sabe? Porque dentro das culturas existem hierarquias, como as mulheres se comportam, como é que os homens se comportam, quem são os caciques. A importância de mulheres indígenas tornando-se cacique é fundamental para decidir sobre elas, sobre seus corpos, enfim. Alguém tem pergunta? Alguém levantou a mãozinha aí.
Maria Clara? O CIMI. Não. É isso mesmo. Enquanto a Maria Clara tenta falar aí, eu queria saber um pouquinho, se você puder nos trazer, a mulher cacica, como você está dizendo, qual é o caminho para ela se tornar uma mulher cacica? Sim, sim. Hoje varia, assim, determinados povos. Hoje a gente pode, meu povo pode ter cacique, entendeu? Podemos ter cacique, né? Xia, a Puxana tem cacique, mas determinados povos não podem, porque é a origem do povos, né? São ontologias, são da origem deles. De como eles compreendem a sua história, como eles respeitam, são questões que perpetuam. A educação das mulheres indígenas são muito diferentes, né? É muito. Quem vem dessa educação, assim, é muito. Eu acredito, não que sejam similares, né? Mas, assim, muito que a gente não pode fazer. Muito que não pode fazer, sabe? A gente tem uma educação de infância de corpo, assim. Como é que a gente se prepara? Porque só nas educações indígenas só existe da menina para a mulher. Essas duas fases. Tá. Essas duas fases. E hoje, aqui nesse território, nós temos várias cacicas. Nós temos vários caciques. Cacicas mulheres. Isso é muito importante nas tomadas de decisões com os homens. Ainda. O Sandro vai falar? Ok, Sandro, pode falar. Pode concluir, Rose. Eu falo depois. Não, eu ia só pedir para a Jama trazer para nós um pouco dessa experiência na universidade. Como foi essa integração, né, de uma cultura com a outra, como foi esse acolhimento, as dificuldades. Quando você foi para a universidade, você já dominava o português tranquilamente, ou você teve a barreira de línguas? Porque aqui no estado de São Paulo, né, especificamente na Unicamp, há um programa, há um vestibular para indígenas, há um programa, então, de inclusão de indígenas. Mas a gente tem conhecimento de certas dificuldades, até por questão de língua mesmo. Sim. Como é isso lá? Ou aí? Então, eu cresci na fronteira, né? Eu cresci na fronteira. Meus pais vieram da Guiana. Eu cresci um sujeito trilingue, né? Inglês, wapixana, português. Hoje eu falo 8, 9 idiomas, né? Porque eu sou apaixonada por língua. Trabalho com línguas, né? Não tive muita dificuldade, não. Eu acredito, não. Mas assim, eu estudei no Instituto Especial para os Povos Indígenas. E eu estudei com mulheres, né? Eu acho que tem uma questão muito diferente, assim. Eu estudei com vários povos, assim. Makuxi, Pixana, Taurepang, Yanomami, Waiwai, vários. Para mim, tipo, sair da minha região, que é de fronteira, lá, nunca tinha visto tanta riqueza, né? Tanta riqueza. E as mulheres que tinham 10 filhos, elas iam para a universidade, sabe? Elas deixavam suas aldeias, assim. Tem coisas que eu levo para a vida, né? Deixavam suas aldeias. Deixava a aldeia para viver na cidade, para estudar e voltar. Foi muita aprendizagem para mim. Assim, é muita coisa, né? Muita experiência vivida na academia. A academia nos transforma. O universo nos transforma, nos deixa doido, nos questiona. Mas a Universidade Federal aqui em Roraima é uma universidade, tem um instituto próprio para os povos indígenas, que a gente tem uma educação, como é que fala? Uma pedagogia diferente, tempo comunitário e tempo universitário e tempo comunitário, que a gente volta para as aldeias, a gente volta para as nossas comunidades, volta para nossas cidades, nossas regiões, para fazer atividade lá, para não perder esse convívio, né? É entender que as culturas
a ocidental não está mais a educação ocidentalizada não é melhor do que a educação que a gente traz dos territórios. É uma questão que se complementa, isso mesmo. Ela complementa a outra. Essa é a educação, né? Educação popular e educação nossa cultural, junto com a educação ocidentalizada, técnica, enfim. Enfim. Sandro, a gente, só um pouquinho, a gente tem aqui professora Suzy, professor Dorival, que entrou também, o Rolfato. Se vocês quiserem colocar qualquer questão, é só se manifestar, viu, gente? Sandro, pode falar. Rose, está excelente. Fique à vontade. Tranquilo. Bom, eu fiquei pensando, né, na questão do protagonismo feminino, né, dos povos indígenas, e eu tenho a impressão de que não só esse protagonismo se expressa pelas próprias histórias, pela própria oralidade, toda a cosmogonia, a mitologia dos povos originários, de tudo que a gente escuta, são histórias femininas, ou pelo menos que a figura do feminino está ali, representada de algum modo, né? E, para o nosso tempo, na contemporaneidade, salvo engano meu, o ativismo político indígena, ele é predominantemente feminino, não? Jama, gostaria de ouvi-la sobre isso. São várias as mulheres, várias indígenas que se engajam nesse movimento, né, e que usam da tecnologia, das redes sociais, para se colocarem, né, em favor dessa luta pela cultura, pelos territórios, enfim, pelas condições de existência, né, dessa cultura indígena. Você tem a mesma impressão, Jama? Porque são muitas as mulheres ativistas, né? E eu imagino que sejam preponderantes, assim, em número mesmo, em relação aos homens. Ou eu estou enganado? Eu observo que as mulheres sempre estiveram presentes, mas nunca tiveram direito à voz. Aqui a gente vive uma sociedade extremamente patriarcal. Pegar até a própria PIB, né? A PIB, a nossa de base, sabe? A maioria são homens, ainda são homens, mas nós temos mulheres também. E a gente está vivendo um tempo de reinvenção, né? Reinvenção, enquanto lideranças, enquanto manifestações políticas, sabe? As mulheres ganharam muito espaço. Quem reivindica outside, afora, sabe? As mulheres. E essa questão tecnológica, eu acredito que teve muito mais engajamento durante e pós-pandemia. E tem uma questão muito durante e pós-pandemia, porque tem uma relação política também muito grande. Porque a gente volta a uma questão política aqui. 2022, 2021, 2021, 2019, nós estávamos vivendo uma era bolsonarista. E a gente estava tendo muita invasão nos territórios. E as populações, a juventude principalmente, começaram a trabalhar com a gente. Em 2029, 2021, teve as queimadas em Rondônia, né? Os guardiões foram mortos por madeireiros. Teve essas manifestações todas, isso. Aqui no território Yanomami continuava a invasão dos garimpeiros. Tem política de influência que tudo influencia. Aí a juventude, tanto homem quanto mulher, se organizaram em termos de vamos fortalecer os comunicadores, né? O poder da comunicação, de influenciar através da mídia, porque você pegou um gancho tecnológico, e isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso, e como se tornou, tipo, não se uma febre, uma ferramenta de luta política. O celular tornou-se, da pandemia e pós-pandemia, uma ferramenta de luta política, de existência mesmo, total. E como manteve as populações mais
mas talvez vivas também, sabe? Talvez vivas de denúncias mesmo, de denúncias no Pará, no Munduruku e outras, sabe? Esse uso tecnológico, essa mobilização da juventude e essa formação também, porque teve muita formação com essa juventude, com o uso tecnológico, pandemia também, sabe? Pandemia foi um negócio muito, muito violento, porque nós vivemos um tempo de pandemia. Trabalhei na mobilização. E as fake news, sabe? Foi de uma forma muito horrível. As populações já têm trauma de vacina. Imagine outra vacina vir, sabe? Muita descrença da vacina, da ciência, de tudo que estava havendo no nosso país, de como afetou as comunidades, de como as mulheres também, as mulheres professoras, enfermeiras, a grande maioria que trabalha na agente de saúde, né? Tornaram-se protagonistas também. As nossas pajés mulheres também tomaram adiante com todos esses conhecimentos vegetais, né? Esses conhecimentos vegetais, de como se prepararam também. Eu acredito que é uma rede, né? A gente não pode falar de mulheres assim, tipo, mulheres são uma questão mais muito, muito ampla, mulheres, juventude, sabe? Acho que não consigo deixar, não consigo deixar separado, sabe? Mas fortaleceu muito esse protagonismo, assim, a mulher dá cara a tapa. 2021, acho que foi o segundo, em tempo de pandemia, dentro de territórios ainda. As mulheres foram para a primeira marcha em Brasília, mais de 7 mil mulheres indígenas. Muitas crianças saíram dos seus territórios para reivindicar seus espaços, para mostrar suas lutas, né? E a gente compreende que as mulheres não deixam seus territórios em vão, sabe? Vão para reivindicar seus territórios mesmo de luta, de sobrevivência também. E, enfim, eu acredito que é isso. A gente está vendo o efeito disso numa sociedade que a gente tem uma ministra mulher, tem uma deputada mulher, tem outra surgindo também, tem outros se entendendo, sabe? Enfim, o poder que a mulher tem de influenciar, enfim, de cuidar desse espaço, de cuidar desse território. É isso. Muito bem, isso nos inspira a todos, né? E todas. A Mariana e a Bianca, na sequência, imagino que queiram abrir a câmera, formular alguma questão. Por favor, Mariana, você acho que está na frente, não? Oi, bom dia. Dá para me ouvir bem? Sim. Recentemente eu li um texto do Daniel Munduruku, se eu não me engano, e ele fala muito também sobre como ele se sentiu, como jovens indígenas se sentem quando eles são jogados no meio urbano, tanto para fazer faculdade ou para por outros motivos. E ele fala muito sobre a sensação de apagamento da identidade. Ele fala sobre que uma vez teve uma situação, não, eu imagino que não tenha sido só essa, mas ele fala sobre situações em que ele chegou a ser questionado se ele era um índio de verdade, porque não cumpria o estereótipo que as pessoas têm. E aí eu queria saber se você também teve esse sentimento, como foi para você, enquanto você fazia faculdade, ou agora também, sabe, eu quero saber se você também passou pela mesma coisa. Eu gosto muito desse conceito de entender o que é o sujeito índio, né? Acredito que eu me entendi como índio, né? Índio na academia, porque eu não sabia muito disso, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade aqui, fronteira, né? Muito caboclos, né? Termo muito pejorativo, né? Você tem um semblante indígena, é um caboclo, uma cabocla, né? Cabocla. Hoje se usa mais porque está tendo mais, assim, acho que é um auto-pertencimento da onde vem, enquanto grupo, coletivo, sabe? E hoje a gente está tendo até nós temos uma recente, né? Um decreto aqui é que o povo indígena pode ter na sua identidade o seu nome, o nome do seu povo. Então a gente já vem de um grande ganho. Eu me entendi enquanto sujeito índio na academia, porque eu não entendi esse sujeito índio, né? Porque contextos culturais sempre vivi, mas entender o índio, assim, índio, esse termo índio é muito acadêmico, assim, sabe? O que é índio, o que é indígena? Agora o indígena é essas
diferentes etnias, diferentes grupos, mas esse índio nos torna tudo único, né? Tudo só, tudo só. A gente até entender isso, eu acho que a gente está num novo espaço de pensar isso também, sabe? Por isso que tem o escritor, a gente está fazendo esse movimento, sabe? Eu acho que o sujeito índio cada vez fica para trás. Eu acho que cada um se denominar enquanto povo, ou enquanto identidade, o Apixana, Macuxi, índio, cada vez está ficando para trás. Mas já também tive diversas vezes, né? Diversas vezes. É isso. A Bianca está com a mãozinha levantada. Olá, dá para me escutar? Sim. Tentar ligar a câmera aqui também. Oi. Eu li o livro do Darcy Ribeiro sobre Maíra, né? O título do texto. E nele, o Darcy, ele contava sobre uma... Não sei se a palavra certa é lenda. Me desculpe se a palavra estiver errada. Mas sobre o povo, acho que é Murim, que fala, que é uma lenda sobre assalto do Juruparis, que onde, né, eu gostei sobre o que a Rosmarie perguntou, que é uma coisa que eu notei muito lendo livros sobre obras clássicas de escritores indianistas, onde fala que nesse conto fala que, desculpa as palavras, a mulher que olhar um Anhangá, que seriam assaltantes de uma aldeia, que também são indígenas, será espitada até morrer e dilacerada pelos seus enormes membros de pau. E, dentre outras observações, eu notei também sobre o que a Jane falou, que como a mulher é retratada até nessas histórias, como isso afeta a luta de vocês, essa representação que eu achava que dentro das aldeias o patriarcado não era tão forte quanto eu notei nos livros, mesmo os livros escritos por pessoas indígenas. E também, no Instagram, eu sigo um moço, jovem indígena, que ele é homossexual. E as pessoas nos comentários são muito cruéis com eles, né? Dizendo, pronto, agora até indígena é viado, palavras assim. E eu queria também saber, que é uma coisa que eu não encontrei, sobre como a sexualidade, a orientação é tratada nas aldeias, nas lendas, nas histórias, na oralidade, na escrita, em tudo. Como faz parte da ancestralidade de vocês. Obrigada. Bianca, eu não sei se eu te entendi muito bem. Eu não sei, eu compreendi algumas palavras, porque está muito baixo. Eu entendi de como eu vejo a sexualidade indígena. Não sei se é isso. Se tu puderes escrever, por favor, que eu entendi só sexualidade indígena. Não entendi. Jamar, talvez possa ajudar, que ela mencionou um ativista indígena homossexual e que é muito criticado pela sua condição, né? Então, as pessoas preconceituosas, elas tendem a olhar para isso e pensar, olha, até no mundo indígena isso acontece, né? Então, a pergunta da Bianca acho que vai um pouco nessa direção, para que você comentasse esse fato. Sim. Então, eu vejo, né? Eu entrei pelo celular. Será que dá para ouvir melhor agora? Agora sim.
Dá para ouvir melhor? Agora sim. Eu não sei até que parte vocês me escutaram, mas eu citei o livro do Darcy Ribeiro, Maíra, onde tinha uma história, um conto assim, ancestral, que era sobre que as mulheres que olhassem para um grupo específico, que era um grupo meio nômade, que ele invadia outras aldeias para assaltar, e também só de mulheres olharem para eles, elas seriam estupradas até a morte, e também sobre como essas histórias, notei como são patriarcais, porque eu imaginava que o patriarcado era mais presente na cultura ocidental. E eu pensava e eu percebi que também é presente na literatura, nessas histórias indígenas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e como isso afeta vocês até hoje, e ou se eu tive, né, uma observação equivocada. E também eu sigo um, um jovem no Instagram que ele é indígena e ele é homossexual. E ele recebe muitos comentários negativos sobre a homossexualidade dele. E as pessoas falam, por exemplo, hoje em dia tudo está mudado, até indígenas, né, viram viado, essas coisas. E eu queria saber como a orientação sexual está presente na ancestralidade de vocês, porque por enquanto, eu não li nenhum texto, nenhuma obra que falasse sobre isso. E eu queria saber se também há preconceito dentro da ancestralidade, ou se é uma coisa que vem de fora e não é trazida para nós, que estamos, né, como espectadores. Tudo bem. Então, muito obrigada, Bianca. Eu vejo assim, acho que tem muito a ver com as nossas pesquisas, né? Com nossas relações de pesquisas também. Penso que a homossexualidade sempre esteve presente, né? A gente também não. Eu, lendo pelas nossas histórias antigas também, não tem essa distinção, né? Essa distinção de entender sexualidade, feminismo, o feminino, masculino. Aqui, por exemplo, nós temos os povos varaus, né? Os povos varaus, as crianças, desde crianças, os pais colocam se uma pessoa nasce afeminada, né? Não sei se é o termo correto, são inseridas com as mulheres. Então, desde crianças, eles convivem em espaço para as mulheres. E eles têm um respeito àquilo, porque culturalmente daquilo é como se fosse algo, um, algo, algo louvável, sabe? É como se fosse algo louvável para essa determinada cultura. Por isso que eles aceitam desde criança mesmo. E, infelizmente ainda a gente vê muita violência, né? Assim, muita ignorância também, muita não aceitação dentro de territórios também, isso. De não aceitação dentro dos territórios, não somente na cidade, mas dentro dos territórios também, isso, sabe? O Brasil hoje, dentro do movimento indígena, tem surgido esses movimentos, movimento LGBT indígena também, eu acho que é muito válido, com certeza, da gente poder tá questionando e diminuindo os índices de violência, né? Como é que a comunidade abre escuta para isso? Se abrem escuta para isso, sabe? Ouvem essa juventude,
sabe? Enfim. Agatha, quer colocar alguma coisa? A gente já está encaminhando para o final, viu, gente? Vamos lá, Agatha. Sim, eu quero sim. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou com algumas questões técnicas, mas eu tenho uma pergunta. É prazer, meu nome é Agatha Mariana, sou ex-aluna do Colégio Técnico da Unicamp de Limeira, e foi no COTIL que eu tive os meus primeiros contatos com a luta antirracista e com questões raciais. E aí, dentro dessa minha jornada acadêmica, com luta antirracista e umas questões raciais, a gente começou a estudar o afrofuturismo. E lá eu li um livro que é o Do Céu Entre Mundos, da escritora brasileira negra Sandra Menezes. E na narrativa da Sandra, ela conta a história de uma menina, engenheira ambiental, que é a Karima. E ela busca pela sua ancestralidade em momentos de dificuldade. E eu sou uma jovem negra de pele clara, filha de um homem negro e de uma mulher branca. Então, desde a minha jornada acadêmica, da minha jornada com crescimento aqui dentro de casa, eu nunca tive acesso à minha ancestralidade, e aqui em casa também não falavam muito sobre isso. Mas, lendo o livro da escritora negra brasileira Sandra Menezes, eu tive essa vontade de buscar minha ancestralidade. Então, eu viajei para o norte da Bahia, que é onde os meus tios e os meus familiares mais antigos vivem, e tendo uma descoberta genealógica, eu descobri um sobrenome africano na minha família, que é o Calumbi. Ele vem do país democrático do Congo, e esse sobrenome, ele me gerou uma força muito grande e assim, trouxe para mim uma realidade totalmente diferente daquilo que eu vivia aqui em casa. E eu queria saber de você, para estudantes com ascendência indígena ou para estudantes que querem buscar mais sobre sua ancestralidade indígena ou que têm, né, antepassados indígenas, como eles podem, né, usar a ferramenta, quais ferramentas eles poderiam usar, fora a literatura, porque eu sei que a literatura é uma ferramenta muito importante de educação, mas como você daria essa dica para esses estudantes? Como eles podem estar fazendo esse resgate cultural, buscando a sua ancestralidade ou tendo mais acesso à cultura indígena? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Oi, gente, muito obrigada. Sandra Menezes é referência, né? A gente está entrando muito numa pegada indígena futurista, né? Como é que a gente pensa isso muito numa pegada afro, né? A gente tem muito mais produções, olha, tem muito mais produções de afro do que indígenas, totalmente pensado nesse mundo futurista. Tem um grande pesquisador também, que é o Puraquê Munduruku, e trabalha muito com isso, inclusive a Menezes foi uma mentora dele, uma das mentoras, né? A gente cria, na realidade, eu venho de material, né? Eu sou criadora, né? Eu sou criadora de gamer e de cinema, e a gente produz muito essa criação, mas muito com essa responsabilidade, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, criações fictícias. E a gente pega muito no que a gente já tem. Eu gosto de buscar alguns autores muito, muito aqui da América, né? Também a gente tem algumas referências daqui da América, alguns autores equatorianos, peruanos, que andam pensando isso também. No Brasil, nós temos a quem discute isso, não. Nós temos assim, poucas pessoas, a do Rico, a Tudroá do Rico também, Tudroá do Rico, pensando nessa pegada, eu fico pensando uma pegada para a juventude, sabe? Uma pegada de game, uma pegada de cinema, tudo isso para pensar, abarcar um público juvenil, sabe? Quadrinhos, como é que a gente brinca com isso, sabe? Enfim, tô pensando ainda, deixa eu perturbada. Obrigada. O que a gente já tem de claro de materiais, pensando no futurismo, sabe? No futurismo indígena, porque futurismo ameríndio, né? Futurismo indígena mesmo.
Beatriz, quer falar alguma coisa? Bem, a gente já está terminando, acho que agora é para o final mesmo, a última pergunta, e eu vou pedir na sequência, se possível, que todo mundo abra a câmera, vou fazer um print de tela. Para quem não puder, não tem problema, tá? Quem quer falar? Beatriz. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Eu notei que no começo da palestra, a senhora Wapichana mencionou a Conceição Evaristo, que é uma ativista pelos direitos dos afrodescendentes. E eu queria saber qual seria a relação entre o ativismo negro e indígena? Quais são as semelhanças, as diferenças? Acho que é isso, minha pergunta. Boa pergunta, né? Eu tava tendo umas questões, né, para pensar, né, a própria discussão sobre o pardismo, né, o pardismo no Brasil. 75% da população brasileira é negra, se autodeclara como negra. A gente tem a porcentagem do pardismo no Brasil. E a gente tem 1,5 milhão, né? A gente tem dado 2024, censo IBGE, populações indígenas. E a gente pensar, fazer uma análise estrutural, pensando, né, o que é o racismo estrutural? Nós geramos mais de milhões de pessoas indígenas, e as populações negras chegaram depois. Como a população negra pode predominam maior do que a predominância é maior do que as populações indígenas. Se Brasil é território negro ou território indígena? Vem desses questionamentos, né? O que é o pardismo, né? Quando Pedro Álvares Cabral, a Carta de Caminha de 1515, né? Ele manda, né? Ele conceitua duas questões do pardismo, né? Ele manda, tem pardos no Brasil, seriam os índios, né? Os índios que eles veem. E a segunda, já na época do Pedro Álvares Cabral, não, é a segunda metade do século. Já não vou lembrar o nome. Quando a distinção de pardos era para distinguir as classes sociais. O índio, tanto negro, ficaram como pardo. E a gente compreende que a construção do nosso país também, como é que a gente vê, a gente está vivendo um momento de retomada, né? Retomada de como as populações estão deixando de ser pardo para se auto-identificar também. Na realidade, essa questão são muito, porque a gente não pode, eu acho que a gente, enquanto coletivos indígenas, a gente não pode, tipo, confundir as coisas. Tem que ter muita responsabilidade com as lutas alheias, com as lutas, com a luta afro. A gente sempre tem que estar, tipo, tem que ter muita sensibilidade. E eu vejo como predominação de espaço, para entender como. Ai, gente, vamos pegar aqui. Como. A cabeça está quase sem nada ainda. Acho que o acesso a políticas públicas, quanto mais fácil entender essa generalização de denominar todo sujeito, acho que eu acredito que era mais pela. Gente, eu não vou conseguir responder agora, eu não estou com cabeça legal, não. Mas eu entendo, assim, que é uma situação um pouco mais sensível para a gente pensar isso, porque se a gente está se a gente fala, a maiores das falas hoje foi sobre o termo político. Toda ação que nos chega até nós passa pelas políticas públicas, né? E quem faz políticas públicas somos nós, né? Como é que os partos de reivindicações, quem está lá para a tomada de decisões? Como é que a gente vê que as lutas afros, o movimento negro no Brasil está a 5 passos à frente do movimento indígena?
por causa, estou falando em termos de educação, são muito mais organizadas em sentido de organização, de advogados, em toda a escala tem negros, muito mais organizado. E agora tem surgido o movimento indígena. Os parentes estão se formando ainda. Os parentes estão inserindo na academia ainda para se formar, para defender seus territórios. A gente consegue ver que o racismo estrutural é muito mais a fundo, é muito mais profundo que isso, entendeu? Agora tem acesso à educação. Enfim, é isso. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Bom, gente, olha, eu vou agradecer aqui a presença de todos que estão conosco nessa manhã de sábado, especialmente a Jama, que está assim tão distante geograficamente falando, mas tão conectada aqui Com certeza. conosco. E essa manhã foi muito rica, muito proveitosa. Então, em nome do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico da Unicamp, todos nós aqui agradecemos e desejamos que essa luta, pelo menos a maneira como vou falar assim simples, que essa luta indígena de reconhecimento, de fortalecimento, encontre cada vez mais caminhos, forças e aliados para que haja de fato esse reconhecimento dos povos originários aqui no nosso país. Então, pessoal, se vocês puderem abrir a câmera para eu fazer um print de tela, se for possível, quem tiver disposto, vou dar um tempinho. Sandro, quer colocar alguma coisa? Não, Rose, obrigado. A gente já está no horário, né? Não queremos ocupar tempo maior ainda com a Jama, mas só queria dizer muito a minha obrigada, gratidão. muito obrigada pela atenção, alunos. E um agradecimento por esse encontro. Muito, muito obrigado, Jama Bakshana. Obrigado Então, mesmo, foi ótimo. Agradeço, um ótimo final de semana para todo mundo. Até. Gratidão. Obrigada, Ed. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, Caimém. Tchau, pessoal. Foi um encontro excelente. Valeu, Tchau, moçada. tchau. Valeu. Muito bom. Como sempre, né? A gente sempre aprende muito. Rose, você está sem áudio. Continua sem áudio.